É chegado o momento de esvaziarmos a nossa mente, nos conectarmos ao alto, a esses espíritos de luz que nos acompanham, que nos envolvem, que vêm para nos dar todo o amparo para uma noite de trocas, de aprendizagem, de bons eflúvios, de boas energias que vão chegando a cada um de nós, a cada momento, trazendo novas ideias, novos pensamentos sobre o nosso papel como médiuns aqui na Terra. Que nós possamos usar esse momento para também higienizar os nossos lares, permitir que esses espíritos que nos acompanhem limpem, higienizem, levem às pessoas que convivemos toda a luz que estamos também que iremos receber essa noite, que eles também possam usufruir dessa luz. E que também coloquemos os nomes de todos aqueles que sabemos que estão em sofrimento, que possamos colocar esse nome no papel, na nossa mente, para que essas pessoas possam receber os benefícios de um encontro como esse, de pessoas com disponibilidade de se doarem, de se entregarem uns para os outros, num aprimoramento do trabalho para servir ao próximo. Então, que possamos já iniciar esse serviço ao próximo, fazendo essas vibrações, botando essas pessoas em nossas mentes, para que elas consigam receber essas energias que vamos receber ao longo desta noite. É com essa alegria no coração e na mente que nós vamos pedindo a permissão aos mentores desse trabalho, especialmente, aos mentores da nossa casa, o SPI, que nos acolhe, que nos permite nos encontrarmos, nos conhecermos, trocarmos, a esses mentores que tanto nos ajudam. Pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos dessa noite, o estudo dessa noite, e que, sem dúvida alguma, também se reverterá em trabalho espiritual a todos aqueles que estão necessitados. É assim, Pai, que eu peço a permissão para a sua máxima luz. Que assim seja. Opa! Viu? Você vai? Bom, meus queridos, hoje nós vamos estudar o capítulo do livro Imensidão dos Sentidos, Vocação, Não Obrigação. Eu queria, antes de iniciar, né, com o que está no livro dos médiuns, quem de nós não ouviu na nossa trajetória a seguinte pergunta, ou a seguinte afirmação: você é médium, e se você não desenvolver, você vai sofrer. Acho que muitos de nós já ouvimos isso, né? Então vamos lá. No livro dos médiuns, capítulo 16, item 185, está... Só um pouquinho. Oi. Todo mundo acredita nisso que o Ricardo falou? Levanta a mãozinha quem acredita aí. Isso que ele falou. Eu não acredito, mas já ouvi. Que todo mundo diz, né, nos centros espíritas, normalmente, que você é médium, você tem que se desenvolver. Isso é clássico no atendimento fraterno.
eu ouvia no outro centro, aliás, uma frase de muitos anos, não só do centro, meu pai, inclusive, comentava isso, que é assim, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Boa. Eu escutava muito isso, sabe? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então a gente acaba acreditando um pouco, sim. Legal. Ah, não vai de um jeito, vai do outro. É, Legal. Bem lembrado. Essa frase também não é? é bem usual. Boa. É isso aí. Vamos. Hoje a gente vai desvendar um pouco essa questão, tá? Certo. Que essa que é a tema de... Toca a pau aí, Ricardinho. Vamos lá. Então, ao lado da aptidão do espírito, há a do médium, que é, para ele, um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Então, por exemplo, um músico muito hábil tem sob as mãos vários violinos, que para o leigo seriam todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Neles percebe nuances de uma delicadeza extrema que o farão escolher a uns e rejeitar a outros. Né? Então, é o que está no livro dos médiuns, para que a gente possa começar o nosso encontro desta noite. Então, a mediunidade, creio que nos outros encontros passados a gente já falou sobre isso, mas ela é um fenômeno inerente ao processo evolutivo. Né? Então, ela faz parte da condição natural de todos nós. E não se pode impedi-la, pois o seu desenvolvimento ele vai continuar, independentemente de nossos medos, ilusões e incredulidades. Então, sendo assim considerada uma aptidão ontogenética do organismo humano, alguém sabe o que é ontogenético? Porque eu fiquei de procurar e não procurei. É desenvolvimento desde o embrião. Desde o embrião, né? Desde o Tá, embrião. Se desenvolve desde o embrião. ok, obrigado. Então, com uma aptidão ontogenética, desde o embrião, prossegue de forma dinâmica e automática através das vidas sucessivas. Então, a mediunidade ela está intimamente ligada à vocação, à aptidão, realização, criatividade, espontaneidade e desvinculada por completo de qualquer obrigação ou pressão autoimposta. Ok? Por si só, o termo desenvolvimento, ele tem relação etimológica com alguma coisa existente, né? Num invólucro e precisa ser desenrolado ou aberto. Então, em vista disso, a gente pode concluir que a faculdade psíquica está em germe, né? E ela se manifestará no tempo oportuno, de dentro para fora. Então, essa visão mais clara, mais lúcida do assunto, nós percebemos a estreita ligação com uma potencialidade barra vocação humana, e não com encargos ou incumbências externas. Ok? Aqui nós temos um sentido poético interessante. A vocação é para o homem o que o perfume é para a flor. O que mata o talento, na maioria das vezes, são regras autoritárias de conduta, pois todos somos convocados a viver com naturalidade, não, principalmente na questão mediúnica.
mas porque somos parte da natureza, né? Então, apesar da tendência íntima dos indivíduos de viver em grupo, isto é, em sociedade, há em nós, uma natureza individual e uma necessidade peculiar de seguirmos nosso próprio caminho. Então, a vocação é ouvir a voz da própria alma, é ouvir o que vem de dentro, né? Então, a criatura que percebeu sua tendência, ela descobriu que os talentos são propriedades inatas nos seres humanos e fazem parte da natureza divina, né, do qual fazemos parte como co-criadores, tá? Então, um pouquinho de história. Na Idade Média, a Igreja considerava incompreensível e misterioso o livro da natureza. Isso está na questão 626 do Livro dos Espíritos, substituindo-o pelas bulas pontificiais, ou seja, o livro das infalibilidades. Então, neste último, colocaram, né, compuseram suas ideias e pensamentos com causas e fins pré-determinados, acreditando reinar em um mundo situado no centro do universo, do cosmos, e lançando então suas raízes de poder durante muitos e muitos séculos. Então, o que isso criou? Criou uma espécie de intermediários divinos entre os céus e a terra. Então, entre a sociedade, né? Então, eram forças naturais, né? Porém inexplicáveis. Então, eram denominadas antinaturais e milagrosas, né? Na atualidade, então, os espíritos mais evoluídos, o que eles afirmam? Que as leis divinas ou naturais estão escritas no livro da natureza e que elas se encontram na consciência de todas as criaturas e que podemos conhecê-las perfeitamente procurando-as em nossa própria intimidade. Questões 621 e 626 do Livro dos Espíritos. Então, o que a doutrina espírita nos traz? Que somos guias e sacerdotes e intermediários de nós mesmos e que nosso tempo é o nosso mundo íntimo, libertando-nos assim de toda subjugação, separação ou qualquer desigualdade que possa ter sido criada no passado, tá? Então, a natureza é um livro sagrado. Quem a usar de forma profana, certamente dela se separará, se apartará. Afastar-se da natureza é afastar-se de si próprio. Se abusamos, destruiremos a fonte de manutenção de nossa própria existência, porque também somos natureza. Se Deus, essa energia abundante que se encontra no universo, está dentro de nós, ao nos afastarmos da natureza, nos afastamos de Deus. Então, a gente não pode forçar, né, essa eclosão de faculdades extrasensoriais. Mas o que a gente pode fazer? Através do estudo, do autoconhecimento, né, de tudo que a gente vem conversando há muito tempo,
a gente pode oferecer condições apropriadas, né, para que venham a aflorar de forma espontânea e equilibrada, né? Então, obrigação, ela pode ser conceituada como tudo aquilo que pode nos ser imposto ou forçado. E obrigar-se a algo ou alguém implica ser governado pela expressão ilusória, deveria. Devo desenvolver a mediunidade, que vale dizer, não quero, mas sou obrigado a desenvolver. E nós não somos obrigados a nada, né? Então, é uma coisa natural, né, que vai acontecer se nós oferecermos condições dentro de nós mesmos, né? Aí, olha só, Deus, ele não dá encargos e incumbências, né? Então, também, foi Deus que me deu isso. Não, Deus não dá encargos e incumbências, mas vai colocar em cada um de nós, né, nelas, né, em cada um de nós, vocações ou predisposições inatas. Então, os dons espirituais que a gente carrega, né, de encarnação para encarnação, são capacidades próprias ou peculiares da alma. Então, a vocação é um talento a ser exercido de uma forma exclusivamente nossa. E a maneira como nós a identificamos ou entendemos essas forças psíquicas determinará a produção mediúnica que teremos. Ok? Então, esses espíritos, os espíritos mais evoluídos, definem os fenômenos extrasensoriais como resultado de uma faculdade comum do espírito. Como existe a aptidão do espírito, há a do médium. Estou repetindo o que ele colocou lá, que é para eles um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível. Então, para os espíritos somos, né, medianeiros, ferramentas que são mais ou menos flexíveis, né, para que eles possam, para que a gente possa ter essa comunicação de uma forma apropriada. E eu queria aqui dar um exemplo, falando do processo de encarnação. Então, nesse processo de encarnação, a alma, em vias de reencarnar, encontra-se com os guias espirituais a fim de planejar a vida que haverá de seguir. Então, nesse encontro, a alma e os guias ponderam sobre as tarefas que necessita realizar para o seu crescimento, né? Como lidar com obstáculos que precisa enfrentar e como esclarecer os sistemas de crenças limitantes. Então, nesse encontro, nós vamos definir, né, o nosso planejamento encarnatório, que é muito importante para o que a gente está estudando. Quer dizer, nós estamos falando de vocação, não obrigação, né? Então, a gente já vem, né, com esses dons, né, com algumas riquezas que ganhamos, né, e conseguimos em outras encarnações, a gente traz. E quando a gente vai encarnar, é um processo muito interessante, né? Então, por exemplo, a pessoa pode precisar desenvolver espírito de liderança, como
muitas outras coisas, né? E, ao entrar na vida física, verá a si mesmo em situações que a liderança é uma questão chave. Porém, as circunstâncias para isso podem se apresentar inteiramente diferentes para cada espírito, certo? Então, uma pessoa pode nascer em uma família em que a liderança é tradição, com uma longa linha de presidentes, companhias, líderes, ao passo que outra pessoa nascerá em uma família na qual a liderança não existe e na qual os líderes são vistos como autoridades negativas, por exemplo. A tarefa da pessoa consiste em aprender a aceitar essa questão de forma equilibrada e confortável. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando alguém afirma que você precisa desenvolver, você já traz, né, uma bagagem em que você tem uma programação e tem N circunstâncias. Então, você é um espírito, você encarna, você vem com questões para resolver. A mediunidade é uma ferramenta que você tem, né? Então, não sei se fica claro para vocês, a gente vai ter agora o nosso bate-papo, né? Mas a mediunidade, então, ela se transforma em crescimento e amadurecimento espiritual. Porém, quando for exercida com prazer e compreendida em termos de espontaneidade e predisposição natural. Ou seja, ninguém deve viver e trabalhar sem contentamento. Entendeu? Então, a mediunidade, ela é mais uma ferramenta, é mais uma maneira em que eu vou utilizar, né, com as minhas aptidões, com as minhas criatividades, e, enfim. E é isso que a gente tem que refletir, né, na noite de hoje. Nós colocamos aqui três questões para a gente poder falar um pouco sobre isso. E então, vamos lá. Na questão 192 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escola do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros estágios intermediários? Pode falar, gente. Não creio. Não cremos aqui. Eu acho que por mais que você seja impecável nessa vida, você sempre tem outras coisas para aprender em outras existências, com outras experiências que provavelmente você não passou ou não vai passar por essa. Alguém concorda? Alguém discorda? Alguém tem algum pensamento diferente desse? Ou da orientação do Livro dos Espíritos? Denise, você falou? Eu estou pensando numa outra questão que eu vi esses dias no Livro dos Espíritos, e diz assim, Marcelo, que alguém pode ser plenamente feliz nessa existência? E a resposta é que não, porque nós estaríamos, aqui seria um mundo de provas e expiações, que a gente tem muito ainda para, né, para passar,
mas que a gente pode tentar ser feliz o máximo possível nessa existência. Pode sim, mas nunca vai ser completo, porque... Então eu acredito que essa resposta também é não. Sim, perfeito. É não. Tá. Eu também Pelo acho livro dos que não. Espíritos, é não. Porque nós estamos, sim, nesse mundo de provas e expiações e a gente está nessa busca do nosso aperfeiçoamento. Então, para aperfeiçoar, a gente tem que experimentar, né, as dificuldades, né, as mazelas para conseguir suplantá-las. Então é isso. Bom, é por aí o caminho mesmo. Não dá para a gente não passar por esses estágios intermediários. Nós temos que passar por eles, né? É como a evolução, olhando tudo que foi dito agora na imensidão dos sentidos, né? Vamos olhar para a natureza. Olhando para a natureza, a gente vai ver uma criança nascendo, né? Que é um ser que é um micromundo que vai crescendo, ele vem sem nada, né? Com o máximo de esquecimento possível, e ele vai adquirindo, né, a sua personalidade, a sua forma de pensar, o seu jeito, vai crescendo. Então, é bem isso. A gente tem que estar o tempo todo, né, agora expandindo isso para a humanidade, para todos nós, a gente tem que passar por todos os estágios para conseguir. Nós estamos num estágio bastante intermediário, né? Às vezes um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas a gente está num estágio bem intermediário. Alguém tem alguma ponderação, alguma reflexão que gostaria de trazer? Não, só um comentário. Na realidade, a gente tem que saber o que é perfeição. Esse é um ponto, porque cada estágio é um estágio. A pessoa ela pode realmente fazer tudo certo, dependendo da situação em que ela vem, nas condições em que ela está aqui. Então, ela tem que passar por várias etapas da vida, por vários momentos diferentes, para poder aprender a lidar com todas as adversidades e aí sim crescer espiritualmente com essas diferenças. Então, primeiro ponderar o que significa essa perfeição. Boa pergunta. Qual o significado da perfeição, então? O que significa perfeição? Eu vou, Marcelo, e Vai. meus queridos, eu vou dar a resposta da questão 192. É não, certo? Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que ainda são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrestre. Mas isso não é a perfeição absoluta. Então, bem dentro das respostas que foram dadas pela Denise, Vanderlei, pelo Sérgio, né? Então, estamos longe da perfeição. Mas podemos ser felizes, como a Denise falou, podemos nos melhorarmos cada vez mais e nos rejubilizarmos por isso. Né? Então, não é uma questão de, poxa, eu estou aqui, quero ser feliz, mas não me deixo. Não, você vai ser feliz. Você pode ser feliz. Depende de você. Dentro da natureza que você está vivendo hoje no planeta Terra. Eu acho que a Sônia levantou a mão também. Fala. Microfone, Sônia. Ok, desculpa. Não, Ricardo, você acabou falando, acho que nesse estágio do desenvolvimento que nós nos encontramos, nós ainda não temos a capacidade de entender uma felicidade maior que nós temos momentos felizes, né?
e transpor todos os graus. Atenção também achar que em um curso você tenha várias outras especializações a serem feitas para o aperfeiçoamento. Só isso. Eu não escutei direito, Sônia. Se você pudesse repetir o que falou aí. Cara, que eu vou aumentar. Então, primeiro eu disse que talvez o nosso estágio de desenvolvimento não permita realmente entender o que é perfeição. Nós estamos ainda longe disso. E também transpor todos os graus dessa escola, desse planeta escola, numa única encarnação, não seria possível. É como se nós quiséssemos, num único curso, aprender tudo sobre um determinado tema. Então, você tem um curso na graduação, você tem uma pós, você tem especializações, você precisa ainda galgar muitos estágios de conhecimento para a evolução. Cada existência seria só um breve curso, não é? Certo. Com alguns aprendizados, né? Sim. Bacana. Eu vi outras pessoas que levantaram a mão, mas acho que abaixaram. Por favor, levantem. Pode falar. Não precisa baixar a mão. Vamos para a segunda, então? Vamos para a segunda pergunta? Vamos. Vamos lá? A segunda, ela diz... Dentro desse, né, Marcelo, dentro desse, tudo o que nós falamos hoje, e o que acabamos de falar sobre a felicidade dentro da natureza terrena, os milagres que acontecem sempre com o conhecimento da natureza que você tem hoje. Então, sempre os milagres, eles vão acontecer e você vai entender sempre que os milagres estão acima de alguma coisa que você conhece, né? Não sei se eu fui claro, mas eu quero dizer que não existem milagres, né? Falando português claro. E a pergunta, ela tem um significado bastante forte, né? Nessa sua trajetória aqui no planeta Terra, você está sempre a serviço do seu propósito? Aqui nós vamos gerar bastante discussão. Escutar alguns de vocês aí. Não precisa responder se você está ou não está, né? Mas se você entende a necessidade de estar ou não estar. Posso falar? Pode. Eu acho que a primeira coisa é você saber qual é o seu propósito. Ter isso bem definido para você. Porque muitas vezes a gente não sabe exatamente qual é o propósito. Então, eu acho que a primeira coisa é você, como sempre, se conhecer, né, um pouco melhor e entender qual é o seu propósito. E aí, a partir do momento que você entende qual que é o seu propósito, cai naquela máxima do orai e vigiai. Então, eu acho que a gente, sabendo qual é o propósito e nos vigiando, né, você consegue ficar o maior tempo possível a serviço do seu propósito. Mas acho que em muitos momentos a gente acaba se desviando do propósito por alguma, assim, uma distração. Então, eu acho que primeiro, então, tem que saber o seu propósito, tentar saber o seu propósito e depois vigiar as suas atitudes, o seu modo de viver, para que você não saia
muito do seu propósito. Porque acho que sair um pouquinho, todo mundo acaba saindo. Não vai estar sempre a serviço do seu propósito. Se você conseguir estar a maior parte do tempo a serviço do seu propósito, eu acho que você já está conseguindo um grau de evolução bom, se a gente for falar em termos do planeta Terra. Essa que é a minha opinião. Não sei se está certo. Não, não tem certo e errado. Tudo está certo. Tudo é nosso entendimento. Mais alguém que gostaria? Eu Pode falar. concordo com o que a Catiana disse quando ela falou assim, primeiro a gente tem que saber qual é esse propósito. Eu acho que o nosso grande desafio na vida é identificar esse propósito, né, ter ele claro para a gente poder seguir. Tem até muito a ver com a questão da última aula, de estar no trilho e no caminho certo, né? Mas eu acho também que nem sempre é a gente que vacila em seguir o propósito. Eu acho que às vezes a vida impõe obstáculos ou situações que nos testam para ver o quanto perseverante a gente vai ser no nosso propósito, né? Então, uma vez que eu descobri o meu propósito, lógico, cabe a mim a manter, né, nessa linha, em seguir esse propósito, mas a sensação que eu tenho é que sempre vai ter situações que vão me testar para ver se eu estou firme no meu propósito, se eu tenho certeza, se estou colocando minhas energias para conseguir seguir esse propósito. Seja porque eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que estudar mais. Eu acho que quanto ao nosso propósito, a gente tem uma identificação de alma, de coração, é uma coisa assim que a gente sente lá no fundo, que é isso mesmo, a gente consegue ser mais firme e seguir esse propósito. Bacana, Manuela. Obrigado. Hein? Bem legal. Mais alguém gostaria de falar? Que eu sempre falo, né, toda aula, então não vou deixar essa passar em branco também. Eu vejo essa pergunta de uma outra forma. Vamos lá. Eu vejo assim, olha, você está sempre a serviço do seu propósito. O propósito nosso é o desenvolvimento espiritual. Será que a gente não está confundindo o propósito, que é o desenvolvimento espiritual, com missão? Porque a nossa missão, assim, por exemplo, é difícil você saber qual é a sua missão, por exemplo, dentro da sua casa, né? Você veio morar com essa família, você tem que conviver com essas pessoas. Qual a sua missão aqui dentro? O que você tem que aprender, o que você tem que ensinar? Então, isso eu acho mais difícil. Agora, essa pergunta, eu vejo ela da forma como você está sempre a serviço do seu propósito. O nosso propósito é o amadurecimento espiritual. Deu para entender, gente? Como eu vejo essa pergunta? Sim. Eu vejo ela diferente das meninas, da Catiane e da Manuela. Você entende? Eu vejo assim, qual a missão? A minha missão aqui, dentro da minha casa, com a minha família, o que eu vim aprender, o que eu vim ensinar. Isso é a minha missão. Agora, essa pergunta me parece mais ligada ao nosso propósito, que é o nosso crescimento espiritual, independente da nossa missão. Acho que ficou claro? Não sei, né? A segunda coisa que a Catiane vai ficar brava comigo a qualquer hora, porque a segunda coisa que ela fala, que eu bato de frente aqui, ela vai falar, essa mulher toda vez. Imagina, cada um tem o seu. Tem certo e errado. Cada um vê de um jeito, né? Não sei se cada um certo. tá no seu grau de desenvolvimento. É interessante que você discorde para que eu possa analisar de um outro ângulo também. Desculpa. Aí eu posso achar que você tem razão, ou posso manter a minha opinião. Certo. Então eu tenho uma oportunidade a mais de amadurecer e crescer, né? Perfeito. É isso, gente. Não sei se eu estou certo ou errada, mas eu vi isso dessa forma. Perfeito. Alguém mais tem alguma opinião sobre isso? Quer concordar ou discordar?
Só uma, Pode falar. uma coisa que me ocorreu. Eu acho que a maior dificuldade não está nem em seguir o propósito, é descobrir quais são eles. É isso que eu falei também. Saber primeiro qual é o propósito. Perfeito. Posso falar só uma coisinha? Sim. Eu acho que a gente vem com um propósito desde quando a gente escolhe a família que a gente vai ter. Então, assim, tudo isso é tudo muito nebuloso. Então, você vem com um propósito de viver numa família que muitas vezes não é equilibrada, ou que tem desavenças pessoais, e você nem sabe por quê. Então, eu acho que esse é o primeiro propósito que a gente começa a ter. O propósito espiritual, eu acredito que ele só venha a partir de um critério que a gente chama de evolução. Se você tem uma evolução dentro da sua casa, com os seus, ou até mesmo com o seu próprio crescimento, em sair de uma briga, ou não entrar numa briga, seja ela de família, ou seja ela de trabalho, ou de qualquer coisa, você já está tendo uma evolução. E eu acho que o critério de você escolher desenvolver qualquer coisa na sua vida em função dos seus propósitos, fica difícil porque você não sabe quais são. O seu propósito na vida, para mim, o meu, por exemplo, é o progresso, é você crescer, é você amadurecer, é você tentar modificar os modos negativos que você tenha e olhar para o lado positivo da vida, buscar o positivo. Então, assim, para mim são propósitos que a gente não consegue discernir porque está dentro de você. E só com o teu crescimento é que você consegue discernir aquilo que você veio fazer na Terra, né? Que é os seus propósitos, sejam eles do seu modo de ajudar, de criar, de desenvolver, mas tudo isso tem que haver uma evolução dentro de você, senão... É isso aí. Mas olha, Beth, você falou algo muito interessante, mas você também disse qual é o seu propósito. Depois de tanto tempo, né? Você acabou de dizer qual é o seu propósito. A questão é você responder a pergunta que está aí na tela. Você está sempre a serviço do seu propósito? De vez em quando eu escorrego. Bastante. Então, aliás, eu escorrego bastante. Então, todos nós temos um propósito, né? Agora, você pode ter um propósito que não condiz adequadamente com aquele planejamento que você fez na sua encarnação. Sim. E também você pode estar a serviço desse propósito, vamos dizer, negativo. Uhum. Né? Então, vamos lá. O que pode acontecer com a gente? Nós fazemos um planejamento reencarnatório. Pode ser o exemplo que eu dei ou não. Mas este é o seu plano principal, né? Então, para atingir, você precisa desenvolver intimamente alguma coisa tal como amar mais ao próximo, perdoar incondicionalmente, enfim, tá? Porém, isso muitas vezes é complicado para a gente. Então a gente vai querer pegar um atalhozinho, né?
Então a gente vai sair desse caminho principal. Então a gente vai ter planos secundários. Então a gente sabe qual é o caminho, a gente sabe qual é o nosso propósito, mas mesmo assim, por vários motivos, como medo, insegurança, que é o que você deveria, né, fazer com que isso tudo seja iluminado, você prefere, né, vamos lá, botar uma máscara no seu propósito para, por exemplo, não sofrer. Isso pode existir. Bom, posso intervir um pouquinho aí para a gente... Posso falar uma coisa? Eu ia falar, tem mais alguém com a mão levantada. Sou eu. Pode falar. Posso falar? Sim. Eu acho, é muito rápido que eu vou dizer. Eu acho que a partir do momento que estamos na Terra, esse sempre a serviço do propósito, a gente não consegue. Uhum. Pela falta de desenvolvimento e aprendizado espiritual. Eu acho que nós escorregamos, como alguém falou. O fato de estar na Terra, esse sempre não vai existir, sempre vamos escorregar. Por quê? Porque estamos em processo de aprendizado. A mesma coisa que a primeira pergunta que eu ia falar e acabei não falando. A partir do momento que estamos na Terra, no planeta Terra, aprendendo muito e sabemos que a caminhada é muito longa e que nos falta muito, a gente não consegue. Busca da maturidade espiritual. Eu vou botar um tempero, se vocês permitirem. O que você achou? Eu acho que tá tudo ok, tá tudo muito certo, mas eu quero botar um tempero nisso tudo aí para provocar um pouco mais vocês. Pode ser? Propósito vem de propor, né? Então, o que a gente precisa entender é que nós precisamos dar sentido à vida. Se nós não conseguirmos dar sentido à vida, nós nunca vamos conseguir propor. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje existe uma ciência chamada logoterapia, que é só para que você entenda o sentido da vida. E nós precisamos, o tempo todo, estar experimentando, propondo alguma coisa para a vida. Errar e acertar faz parte desse propósito. Então, é ruim aquele que não propõe nada, que não estabelece nenhum propósito na vida. Então, assim, eu sei que eu preciso da minha vida espiritual, eu preciso desenvolver minha vida espiritual, eu preciso desenvolver minha vida material, mas ele não propõe nada a si mesmo. Então, a espiritualidade nos ensinou, eu acho isso importante, que a gente todos nós tenhamos claro, que a doença é uma forma de explicitar que nós não estamos conseguindo dar sentido à nossa vida, né? Alguma coisa a gente está falhando. Então, ela é o aviso, né? É o aviso físico, material, para que a gente possa olhar para o nosso propósito, tá? Que nós estamos propondo alguma coisa. Ou seja, à medida que eu proponho alguma coisa, eu posso não estar acertando. Pode ser que meu desenvolvimento espiritual não seja aqui no SPI, eu poderia estar, mas eu estou propondo alguma coisa, fazendo alguma coisa para que eu consiga me desenvolver. E, com certeza, quanto mais eu vou me doando, me entregando e propondo alguma coisa, mais a espiritualidade vai me ajudar. Isso é no meu trabalho, na minha vida profissional, é assim, né? Eu vou fazer um trabalho, eu vou desenvolver, vou ser um funcionário, eu proponho alguma coisa. Pode ser que eu não seja bem visto, pode ser que aquilo não seja para aquele lugar, né? E isso vai me incomodar. Perfeito, eu vou buscar um outro lugar e propor para esse outro lugar, né? Aquele serviço. Então, o propósito, né? É bom que a gente entenda dessa forma, né? De que se nós não estivermos a serviço, a chance de adoecermos é muito forte, é muito grande, porque nós não estamos propondo, né, para as diferentes facetas da vida, seja para a nossa família, como foi dito, seja para o nosso trabalho, seja para a nossa vida espiritual. Se eu não estou propondo alguma coisa, eu sou chamado a atenção, né, porque eu mesmo, né, isso é da minha natureza, isso é da minha
é da natureza humana de todos nós, ou seja, ser avisados de que não estamos cumprindo corretamente o nosso propósito. Isso é bom para o autoconhecimento. Isso não é ruim. Então, assim, opa, toda vez que eu tenho alguma coisa, que eu tenho alguma doença, algum problema, eu falo assim, o que eu estou fazendo errado? Onde que eu estou errando? Onde que eu estou? O que eu não vi? O que eu não propus ainda? Para que a minha vida pudesse deslanchar e se desenvolver melhor. Faz sentido isso para vocês? Entendem aí como é isso? Sim. Claro. Faz sentido. Tá. Então, é por aí que eu acho, que eu vejo, né? Então, e a gente tem, né, é uma terapia, né? A logoterapia como diz o nome, é uma terapia onde você vai estar desvendando os seus propósitos, né? Você tem uma técnica para desvendar o seu propósito aqui na Terra. Então, é uma coisa bastante já material mesmo, né? Olhando para os nossos pontos de evolução e vendo a nossa própria evolução, ou seja, como que eu vou evoluir? Estudando os meus propósitos, estudando o que eu quero propor para a vida. Perfeito? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa nisso? Estou ouvindo alguma voz do além? Alguma voz do espírito que queira comunicar? Não. É o espírito com o seu propósito. Então, tá bom. Mais ninguém? Vamos para a terceira pergunta? Vamos. Qual é o seu grau de empatia? Como reagir prontamente ao sentimento dos outros? Essa é uma questão que o Ricardo tirou a bússola e o leme do Haroldo Dutra. Podem falar à vontade. Você é uma pessoa empática? Tentando ser empática. Entendendo primeiro que Oi? Cortou. Porque eu sigo a empatia. Para mim, eu falei que primeiro eu estou tentando entender bem o significado de ser empática. Aí, a partir do momento que eu consegui entender melhor o significado da empatia, eu acho que a gente procura desenvolver isso, porque eu acho que também um treinamento. Eu acho que todo dia você treina para tentar se colocar em situações, não como você reagiria, mas como se você fosse aquela pessoa e tivesse passado ou estivesse passando pelos problemas que ela está tendo, fica mais fácil de você poder ajudar, de você poder olhar sem tanto julgamento, sem criticar. Então, acho que você entendendo que a empatia não é o que você pensa a respeito, mas não o que você pensa a respeito daquilo, mas se você fosse aquela pessoa com aqueles olhos, com aquela história, tentar enxergar o problema, que às vezes, se você enxerga de acordo com a sua visão e das suas experiências, você não consegue ser empática. E você vai conseguir ser empática a partir do momento que você conseguir entender a dificuldade, o problema da pessoa, de acordo com as experiências dela, e não com a sua. Então, eu acho que isso é um treinamento, né, que você vai desenvolvendo. Não é assim, hoje eu resolvi ser empática, então,
hoje para frente, eu vou ter empatia. Não, é um trabalho, é um processo que você vai trabalhando dentro de você para tentar ser mais empática, porque se a gente não entender que é um processo e achar que é uma coisa de uma hora para outra, eu acho, na minha opinião, que ficaria mais difícil. Legal. Muito bom. É uma visão legal, Catiana. Vamos ver as outras visões que tem. Pode falar. Alô? Alguém falou? Alguém está falando, acho que não está saindo o som. Está baixinho. Tem um sinal de rádio, parece, junto em algum lugar. Ah, tá. O Vanderlei levantou a mão aqui. Pode falar, Vanderlei. Não sou eu, a Denise quer falar. Não, na verdade, eu acho que com o estudo, com o autoconhecimento, muda o nosso olhar, né? Eu acho que é o olhar da gente que muda, né? Sobre a tolerância da gente que muda. Eu acho que conforme a gente vai evoluindo, vai melhorando, vai crescendo um pouquinho, o nosso olhar muda, né? Fica mais amoroso, menos crítico, não julgamento. Eu acho que mais empático. Mais empático. Só fazendo um gancho com o que a Dê falou, eu tento a ser uma pessoa um pouco crítica em várias situações. Isso me penalizou muito com algumas situações de vida. E eu estou começando a aprender um pouco melhor, fazendo justamente o que a Dê comentou, você sendo menos crítico. Tá? Quando você não critica e passa a analisar a pessoa, o que ela sente, é lógico, você nunca vai sentir o que ela sente. Cada um sente a sua dor da sua forma. Mas saber compreender a dor dela, tá? Quando você deixa de criticar, passa a ser mais fácil você praticar empatia. Bacana. Tem uma frase que a gente tem usado bastante e mudou muito esse nosso olhar, meu e do Vanderlei. Nós já fomos muito mais críticos também, né? E agora, quando a gente vê alguém fazer alguma coisa que nos revolta, alguma coisa assim, eu tenho uma frase que eu sempre falo para o Vanderlei e falo para eu própria, né? Que é meu irmão, é nosso irmão. Acho que quando você fala assim, você já muda o olhar. Sim. É isso mesmo. Ultimamente, algumas situações com essa pandemia lá na empresa, por algum motivo, parece que tem uma mesa de divã lá do lado da minha. Então, todo mundo vai lá reclamar. E aquilo estava me perturbando, estava enchendo a paciência. Assim, mas que tanto esse pessoal vem reclamar? Aí eu também comecei a analisar, graças à ajuda de algumas pessoas, inclusive da Beth, que eu também já fui assim muito reclamão, muito de encher o saco dos outros. E baseado nisso, eu comecei a ouvir mais as pessoas. E tentar entender. Às vezes é o que você falou nesse atendimento fraterno, se é que a gente pode chamar dessa forma, tá? Basta você ouvir e tentar compreender a dor da pessoa. Você não precisa sentir o que ela está sentindo, mas saber as dificuldades, saber compreender os motivos pelos quais elas estão passando, certas dificuldades ou alguns perrengues, nos faz compreender o nosso próprio perrengue. E respeitar a dor dos outros, né? Porque você também quer ser respeitado na sua. Então, eu acho que a empatia se faz dessa forma. É você entender e compreender os outros, assim como você quer ser compreendido e entendido. Nem todo dia você não tem problemas, e às vezes quando você os tem, você procura um amigo. E nem sempre esse amigo está tão empático em querer te ouvir ou querer te ajudar. E isso é muito, muito complicado. Então, eu me ponho no lugar da pessoa e penso
e se fosse eu, né? Então eu me dou o direito e eu gosto de ouvir as pessoas e às vezes só ouvir, porque é só o que ela precisa. Ouvir e de repente poder dar um abraço e falar, ó, conta comigo. Eu acho que é isso. E também achar, em primeiro lugar, que não é só a gente que sofre, né? Muito bom. Tem umas mãos levantadas aí, A a Ana Ana Manuela. estava com a mão levantada também. Pode falar, pode falar. Tá dando para ouvir? Dá, pode falar. Tá. Ah, tá. É que eu tô com fone de ouvido, não sei se ele tá funcionando bem. Então, eu acho que é mais completando mesmo isso que a Beth falou, né? E hoje eu já tô aqui assistindo, mas vendo a profundidade mesmo que vocês estão abordando, né, esse assunto. E veio, assim, para mim, com relação à empatia, a necessidade de exercitar mesmo, olhar para dentro e olhar para fora, né? O olhar para dentro é para que a gente realmente identifique, né, como o Sérgio falou, e a Beth, em nós, onde estão as nossas lacunas, né? Onde estão as nossas dificuldades, algumas superadas, outras não, e olhar para fora sem projeção, né? Sem aquela projeção que é justamente o olhar crítico e de julgamento. Eu acho que isso é um exercício que a gente vai aprendendo aos poucos a ter um olhar para o outro mais desvestido, né, desses julgamentos e projeções, e poder saber de que forma, diante do outro, nós podemos nos... que postura é a de ajuda, qual é a postura que nós vamos ter de amizade, de compreensão, de solidariedade. Isso eu sinto que é realmente um momento da nossa geração, do nosso momento de redescoberta, né, das nossas potencialidades, poder exercitar. Então, achei bem legal o que foi dito aí pelo Sérgio, comentado por todos. É isso. Valeu, Ana. Obrigado aí. Bacana a sua contribuição. Mais alguém está com a mão levantada? Que eu não estou vendo. Manuela. Manuela, pode falar. Na verdade, depois do que todo mundo falou, fiquei até um pouco sem o que faltou comentar, né? Então, eu queria passar para vocês um pouco do que acontece comigo. Então, tem muito aquela questão da empatia, do você chegar a encontrar aquela pessoa e o que sensação, que sentimento aquilo te dá. Então, tem pessoas que, né, nesse primeiro momento é perfeito, tem uma sintonia ótima, né? A energia flui bem, então ter empatia é muito mais fácil. E tem aquelas que você não sabe por quê, poxa, me incomodou aquela pessoa, mas por que me incomodou? E por ser uma questão mais de sensação, eu sempre procuro parar, observar por que aquilo me incomodou, o que aquela pessoa pode ter que me incomodou. É algum preconceito, alguma ação, alguma coisa que ela disse, e aí sim fazer esse exercício de tentar me colocar no lugar da pessoa, entender o que ela está passando, deixando essa sensação que nesse primeiro momento me deu, né, de me incomodou, então não vou ajudar, de alguma forma assim. Eu acho que a experiência profissional tem muito disso, né? Quando você trabalha numa empresa, tem que lidar com muitas pessoas, com muitas áreas diferentes. Tem aquelas que você, só de dar o bom dia, já flui uma energia super boa, é fácil você se relacionar, e tem aquelas que, opa, já é mais difícil. Então, sempre que eu chego nesse momento, tá mais difícil, mas por que tá mais difícil? O que ela pode ter, o que ela fez, o que me incomodou, né? Então, como melhorar isso, né? Então, eu tento fazer esse exercício sempre que eu tenho essa sensação de que não fluiu bem, de alguma forma.
Tem mais alguém com a mão levantada? Tem mais alguém com a mão levantada, Vanderlei? Que eu não estou vendo. Não, Marcelo. Não? Tá. Muito bom, gente. Muito bom. Começando pela Catiana, né, ela fala do treinamento, e vocês repetiram isso várias vezes. Eu acho isso muito, a Ana falou também, muito interessante. O principal treinamento nosso é identificar o que estamos sentindo, né? A gente tentar codificar as emoções, ou seja, se eu não entendo as emoções, se eu não entendo os meus sentimentos, dificilmente eu conseguiria entender o do outro. Tá? Então, acho que a primeira coisa é isso, o treinar começa aqui, em mim. Ou seja, o que eu hoje senti, o que eu estou sentindo agora, né, nessa situação aqui, que identificar isso e saber que este sentimento, ou esta emoção, como eu disse, né, a emoção, quando ela vem forte, quando ela vai nos ensinar como lidar com isso. Agora, o que acontece na maioria das pessoas é que ela não consegue identificar a emoção com a qual ela está passando. Ela não consegue identificar que ela está com raiva, então ela engole, ela não diz aquilo. Acontece isso muito comigo, né, com a maioria das pessoas, de que eu tenho que ser bom, e aí eu tento escamotear, como disse o Ricardo anteriormente, né, a gente coloca máscaras e aí a gente não consegue entender os sentimentos que temos. Então a gente precisa se treinar, né, para perceber que o mundo é uma relação de sentimentos, de emoções e sentimentos que vão nos tomando o tempo todo. Então acho que é legal a gente ter primeiro isso. A segunda coisa que agora a Manuela trouxe no final, eu vou, né, todos vocês falaram, mas eu vou colocar, é pensar muito também, né, nessa questão da empatia, do ser empático, é olhar os nossos preconceitos, né, isso é fundamental, e os nossos modelos mentais, porque a gente forma opinião sobre tudo, né? Sobre o politicamente correto, sobre a política, a gente tem um monte de opiniões sobre tudo. E aí como é que eu vou ser empático se eu discordo? Né? Se eu tenho uma discordância nisso, numa posição que uma pessoa tem, com relação ao uso de droga, com relação ao uso de drogas lícitas, né? de medicamento, enfim, a gente tem vários preconceitos que a gente precisa entender, né, e ajustar esses preconceitos para que a gente não crie modelos pré-estabelecidos, né? Porque cada um está no seu momento de evolução, cada um está no seu entendimento de vida, cada um tem uma percepção diferente. Então, como fazer? E às vezes a gente quer dar conselhos, a gente quer falar para as pessoas sobre coisas que às vezes estão distantes da realidade dessa pessoa. A gente, usa uma terapia holística, essa pessoa nem está próximo disso, né, do entendimento disso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, com ser empático, entender que existem universos diferentes, mas que se eu não treinar o meu universo, né, como eu sou de verdade, eu não vou estar preparado para atender muito bem as pessoas. Eu vou estar querendo dar aconselhamentos a partir do meu ponto de vista. Isso não é errado, mas a gente também precisa tomar cuidado para não tentar pasteurizar uma coisa que não existe, né? Se a gente está acreditando que cada um tem o seu momento de vida, que cada um tem o seu propósito, cada um está no seu estágio de evolução, a gente precisa prestar muita atenção em qual estágio nós estamos, antes de mais nada. Muito fácil julgar, né? É muito fácil. E aí entra na crítica, entra no julgamento, entra numa série de coisas que a gente vai se perdendo, né? E a gente quanto nós não nos criticamos. Então essa é uma pergunta também que nós temos que fazer. Será que eu não estou me criticando o tempo todo? Será que eu não faço muita crítica a mim mesmo? Né? Será que eu não me julgo muito? Então eu preciso começar a prestar atenção nos meus pensamentos e ver como eu treinar os meus pensamentos para ver como que eu estou lidando com as minhas dificuldades, com as minhas ações, aqueles momentos que eu tenho, que eu passo por uma certa dificuldade.
E às vezes, assim, eu também acredito muito que às vezes a gente precisa se perdoar quando a gente também não está bem, né? Nem todo dia você nasce com o esplendor do sorriso no rosto. Às vezes acontece, são coisas que acontecem na tua vida, enfim, que você... Eu acho que às vezes a gente tem que se perdoar, a gente não ser perfeito, né? É muito difícil. Às vezes uma pessoa vem falar com você numa hora onde você não está bem. E fica difícil você também tentar ajudá-la se você não está conseguindo se ajudar naquele momento. Então, eu acho que tudo isso a gente também tem que aprender a se perdoar e a pedir para a pessoa para conversar numa outra hora, num outro dia, enfim. Eu acho que tem que ser assim. É isso mesmo, é se posicionar, né? Não é nem se perdoar, é ter uma posição, né? Não estou em condições de te ajudar nesse momento, é isso. Ué. Quando a gente está, né, numa casa espírita, a gente precisa, né, o estudo e tudo mais, a gente tem que olhar para isso e dizer assim, o quanto eu estar aqui me ajuda. Essa é uma pergunta que eu devo sempre fazer. Assim, hoje eu não estou bom para ir lá ao centro ou para ir para a reunião porque eu não estou bem. É exatamente nesses momentos que você precisa ir para a reunião, entende? É exatamente nesse momento que vêm as mensagens para que você entenda. Então, ao contrário do que a gente imagina. Assim, hoje eu não estou bem, eu não vou. Não, hoje eu não estou bem, eu vou, porque exatamente esse não estar bem é que vai trazer mensagens importantes para que eu consiga entender o porquê não estou bem. Não é sozinho que eu consigo responder. Então, é bacana a gente entender isso, né? Então, a empatia consigo mesmo, né? A gente tem que ser empático com a gente mesmo também, na maioria das vezes. Porque isso vai nos fazendo bem, assim, entender. Hoje eu não estou bem, mas hoje é um dia importante eu entrar para que eu possa receber alguns insights, alguns elementos para poder achar esse meu incômodo, essa minha dificuldade. E para isso existe a espiritualidade, né? Para nos guiar. Para isso existe a mediunidade, para nos guiar. E a gente está falando exatamente disso, né? Muitas pessoas aqui entre nós têm uma vocação. E é dessa vocação que nós estamos falando. E essas pessoas, né, que têm a vocação, ela tem a facilidade de captar e de capturar a mensagem que está vindo do alto e passar para alguém que a gente não sabe quem é, graças a Deus, que a gente não sabe quem é, né? Que bom isso. E só que aquilo que a gente fala, normalmente quando você dá uma palestra, a pessoa, puxa, isso foi para mim, é exatamente isso, a espiritualidade ela trabalha para te dar aquilo que você precisa. Então, eu acho que assim, respondendo a pergunta e já finalizando a nossa conversa aqui, é importante que a gente entenda assim, que o elemento vocação para nós, ele está nesse lugar, né, de que a todo instante nós estamos conectados à espiritualidade. Eu posso estar mal ou eu posso estar bem, não interessa. Mas o que é essa espiritualidade? À medida que eu estou me propondo evoluir espiritualmente, é que alguém vai falar alguma coisa que eu estou precisando, ou eu vou falar alguma coisa para alguém que está precisando ouvir. Então, a vida espiritual, ela é esse caminho, né, de um propósito maior de que, assim, num campo, né, como esse que a gente está, que é numa sociedade paulista de estudo, a gente está aqui servindo, a gente está a serviço. E a gente nunca sabe que serviço é esse. É diferente quando você está no teu trabalho. Você sabe exatamente o que você tem que entregar, quais são, né, os seus compromissos, o pedido que foi feito a você, etc. E tal. Então você ali tem um propósito totalmente diferente do que esse propósito de estar aqui agora com a gente. Que é também diferente do seu propósito e da sua vocação em termos familiares, né, na sua vida familiar. Então, nós temos diferentes propósitos e diferentes vocações para atender esse propósito, que é a vocação mediúnica diferente, ou seja, em casa eu atuo de uma forma diferente espiritualmente.
né, eu trazendo equilíbrio, trazendo uma energia centrada, etc. e tal. Num encontro como esses, às vezes eu trago uma palavra, eu trago alguma coisa que possa tocar as pessoas. No trabalho eu também posso fazer isso e assim sucessivamente, tocar as pessoas, mas eu tenho um propósito de viver materialmente, de estabelecer uma linha de conduta, uma forma de servir, de prestar um serviço que seja um bem para toda a comunidade, que faça bem para toda a comunidade. Então, por isso a gente tem discutido muito, né, a questão de responsabilidade social nas empresas, compliance, porque tudo isso também está vindo, né? Essa questão espiritual também está vindo dentro das próprias organizações, de ter mais coerência, de ser mais correta naquilo que ela está desenvolvendo, naquilo que ela está fazendo. E nós estamos fazendo parte disso. Quem está trabalhando em empresa faz parte disso. Não sei se falei muito, mas ok. Se falei, desculpe, me perdoe. Foi ótimo. Antes do encerramento, eu queria colocar algumas coisas que todos nós falamos, mas não fomos direto ao assunto, né? Não que não fomos direto ao assunto, me exprimi mal, mas uma coisa tem que ficar bem claro, conter, né, o mal da nossa ignorância, que é o egoísmo, né? Ele é parte desse processo transformador que estamos vivendo, tá? Agora, construir o bem é a etapa que se aproxima, certo? Então, empatia, né, na minha visão, é a nossa capacidade individual de sentir a dor do outro, né? É de ouvir a nossa consciência em detrimento dos apelos do nosso ego. Porque o nosso ego, ele vai batalhar. Então, como diz o Jung, né, até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz dentro de nós. Acender uma luz dentro de nós. Esse é o nosso propósito, vamos dizer, de diminuir, né, cada vez mais os apelos do ego na nossa existência. Então tem aquela frase que eu nunca me lembro de quem é: eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Bom. Alguém sabe de quem é? Sônia, lembra, não? Não lembro. Marcelo, Dora, Ana. Você explicou isso na aula de terça-feira, mas... Não lembro. Paulo de Tarso? Catiana. Paulo de Tarso, acho que é Paulo de Tarso. É. Boa, Paulo de Tarso. Muito bem. Muito bom. E com isso, podemos ir para o encerramento? Podemos. Bacana. Ô, Ana, você que está aí, ó, hoje... Olha, boa. Tirou daqui. Que bom que você está aí, ó. Faz aí o encerramento para a gente. É a prece, né, de encerramento. Isso. Em cada lar, um pensamento, em cada lar, aqui reunido, uma luz que brilha,
em cada mente, um novo pensamento que surge, em cada coração aqui reunido, um novo sentimento surge, se amplia e nos faz sentir e acreditar que sempre e cada vez mais o nosso propósito em evoluir, em nos melhorarmos, é possível, é necessário e assim será. Que cada palavra, cada pensamento desta noite possa ficar retido em nossas mentes, propiciando reflexões, acertos, escolhas, e que essas escolhas possam nos levar por caminhos diferentes, renovadores, e que nos torne como grupo, como reencontro de almas, algo especial, junto aos nossos amigos do plano maior, que trilham os caminhos junto conosco, com cada um de nós, para que, ao retornarmos, ao estarmos novamente juntos na SPI, no espaço físico, possamos sentir que o espaço espiritual hoje se expandiu, é muito maior, está dentro da nossa casa, está junto daqueles com quem nós convivemos. E isso é o que o Cristo nos ensinou. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que assim seja. Assim seja. Eu falei isso porque hoje eu fui lá até a SPI, eu fui levar o cartaz, e que gostoso que é estar lá naquela sala, naquele salão. Que saudade de estar juntos, porque a gente pode ir lá, mas a gente ainda não está podendo estar juntos, né? É verdade. É isso aí. Nem fale, é isso mesmo. Já, já, em breve, falta pouco. Em breve. É. Sim, sim. Bom, muito bom. Muito bom. Vou Obrigado, participar aí com vocês.